Estamos ao vivo para mais um Café com Êxito e aqui nos estúdios eu tô recebendo um convidado super bacana. É um cara que eu admiro, tem uma história de vida empreendedora. Esse cara tem uma mentalidade de aço, porque o que ele já fez na vida vocês vão ficar de boca aberta. Um brinde para Márcio Del Rigo! Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, Rodrigo. Prazer aqui estar com você aqui nesse podcast. Eu tenho certeza que hoje, Márcio, a gente vai conseguir entregar um conteúdo de valor para as pessoas. Com certeza. Porque investimento é valor. Exatamente. Não é preço. Exatamente. Cada um absorve o valor que acha necessário. Quer dizer, o valor é inestimável, dependendo do que você absorver com esse podcast aqui. Exatamente. Ô Márcio, vamos começar pela sua história de vida, que eu já dei um spoiler aqui para a audiência. O pessoal lá em casa já falou, nossa, o que será que esse homem já fez na vida? Eu fiquei curioso. A pressão foi grande, hein? Bom, eu comecei na minha área de trabalho com 14 anos. Eu tive a oportunidade de um engenheiro, que minha mãe, ela sempre trabalhou com serviços gerais. Meu pai foi agenciador de passagens. E nós moramos vizinhos desse engenheiro e ela pegou a roupa dele para lavar, para passar. E ele vendo eu com 14 anos na rua, naquela época não tinha internet, não tinha nada, me deu a oportunidade de aprendizado. Eu comecei a trabalhar com ele no início lavando banheiro e ele foi me passando orientações de como fazer desenhos de engenharia elétrica. Na época também não tinha essa facilidade que nós temos hoje, informática. Era só prancheta, para quem é do tempo nosso aí sabe que essa parte de informatização veio com o tempo. Que década que foi isso, Márcio? Isso aí foi na década de 90. 90. Isso aí, na verdade, foi 1989. Olha, quase chegando na década de 90. Então, em 1989, eu comecei a desenhar, a fazer todos os projetos com ele. E com o tempo chegou o AutoCAD, que é um primeiro sistema para você fazer os projetos. Eu aprendi também na raça a trabalhar com AutoCAD. E com 14 anos também eu fiz um curso de auxiliar de escritório. Então eu estudava, trabalhava e fiz um treinamento também, um treinamento na escola que eu estudava de auxiliar de escritório. Auxiliar de escritório. Isso. Você sabe que foi uma profissão minha também. Então, olha que coincidência. Eu com 15 anos de idade, eu era auxiliar de escritório. Eu tenho uma história, só abrindo um parênteses, eu precisei cortar o cabelo, senão eu ia ser cortado da folha de pagamento. Olha que louco isso. Entrou uma nova gestora e ela falou, eu tinha o cabelo quase no meio das costas. Aí a nova gestora falou, ou você corta o cabelo ou eu corto você da folha do pagamento. Bem assim. Bem, sabe, gestão mesmo. Aí eu peguei e fiz o quê? Precisava do emprego, fui lá e cortei o cabelo. E aquilo me marcou, Márcio. Foi algo que eu tive que fazer contra a minha vontade. Olha só. Isso me marcou bastante. Então, um trecho aí para pegar gancho na sua história. E eu vou até dar um spoiler já aqui, que eu vi sua foto com cabelo comprido. E não vou falar quem parece, porque com certeza a hora que você vê, você fala, pô, deve ser irmão, separado na maternidade. Você matou a charada. Mas quem tiver a oportunidade de fazer o treinamento que eu fiz, que é o êxito emocional, com certeza vai saber na hora que mostrar a imagem lá. Legal. Continuando, então eu tive essa oportunidade e fiquei 3 anos trabalhando. E nesse período eu fiz também um curso de processamento de dados no Moura Lacerda. E tive a oportunidade, com esse conhecimento que eu tive, de trabalhar na Votorantim Celulose e Papel, em Luiz Antônio. Já uma empresa bem maior, né, de porte. E eu fui justamente para treinar o pessoal que trabalhava com projetos. Porque nós tínhamos um galpão com mais de 30 pranchetas. Imagina o tamanho do galpão. Gigante. E eu e um outro rapaz pegando aqueles projetos e transferindo para o digital. E nesse período que começou a minha paixão em ensinar. Porque todos aqueles projetistas que estavam lá, além de passar os projetos para o AutoCAD, eu ensinava eles a começar a operar o AutoCAD. E com o tempo foram substituídas as pranchetas. Muitos não se adequaram, porque o negócio é a mudança, sempre dá aquele impacto. Sim. Que é aí que vem o emocional também. Exato. Quem não se adaptou à informatização acabou saindo. E quem se adaptou àquela sala que era gigante, ficou menos da metade com a mesma quantidade de profissional. E nesse período também, eu comecei a dar aula de informática na Microcamp.
Olha só. Então a informática, o ensino, vamos falar, aquele propósito de ajudar as pessoas, veio assim desde a época que eu tinha 17, 18, que na Microcamp comecei com 19. Mas você tinha, Márcio, eu sei dessa história e agora eu vou pegar o gancho porque é bom o pessoal saber. Você tinha medo de falar em público, de dar aula, ou era tranquilo para você a sala de aula? Não. Então, aí é que vem. Na escola, eu era o mais tímido. Até minha oitava série, até o colegial, vamos falar assim. Até na faculdade, quando eu comecei. Porém, Rodrigo, era assim, algo assim surpreendente, cara. Porque quando eu fui convidado para trabalhar na Microcamp, seria a primeira vez que eu ia estar falando em público e dando aula para 20 alunos. Eram 10 equipamentos com 2 alunos em cada equipamento. E eu senti que a partir do momento que eu estava ali na frente, para passar o conhecimento, é o que eu sempre falo. Aí veio a coragem. Porque o medo é importante? É importante. Você tem como ficar sem o medo? Não. Porém, a coragem tem que superar esse medo. Então, exatamente. Na minha história aqui, algo que eu vejo assim que é muito grande, uma virtude, foi a coragem de toda a minha trajetória que eu tive para chegar até onde eu estou hoje. Então, só para resumir, para ser bem sucinto, aí eu trabalhei na Votorantim, aí eu fiquei até os meus 28 anos, trabalhei 9 anos lá. O salário era totalmente diferente daqui, era 3, 4 vezes mais do que ganhava fora dali. E eu não estava assim, o que eu falo pro pessoal? Se você tem que tentar, quanto mais novo você for, você não está casado, você não tem filho, então você consegue ir para o mundo. E arrisca mais. E arriscar mais. Exato. Então, quer dizer, você não tem tanta pressão. E aí, o que eu fiz? Eu falei, tá confortável. Alimentação, academia, sala de leitura, sala de jogos. Tava gostosinho. O cérebro tava confortável, aquela zona de conforto, não quer mudar. Para que você vai sair? Para quê? Fica aqui, tá tão bom. Porém, aí eu tive a oportunidade de entrar na indústria odontológica, trabalhando como gerente administrativo. Aí eu comecei como gerente administrativo, fui para lá, aí levando marmita, tal, toda aquela comodidade. Eu não estava preocupado com comodidade, estava preocupado com aprendizado e conhecimento. Olha a mentalidade, gente. Fazer uma pausa estratégica. Olha a mentalidade do Márcio para ele chegar e construir o que ele já construiu até agora. Vocês perceberam? A grande maioria é doutrinada a ficar o quê? No quentinho, né, Márcio? É mais fácil. Quentinho, tá gostoso, já tô acomodado aqui, já tô pra que mudar? Pra que mudar? Tá e bom. Fica. Só que às vezes fica e o coração vazio, a alma sem propósito. E o Márcio estava ouvindo o quê? O chamado da alma dele. E mesmo com medo, ele tendo a coragem de ir lá e executar. É isso aí. E aí, Rodrigo, eu trabalhei esse tempo. E aí, trabalhando como gerente administrativo, fui para o financeiro. Que aí vem essa paixão minha por finanças, por investimentos. E quer dizer, desde os 14 anos, trabalhando também, ajudando em casa. Como meu pai e minha mãe não tinham assim, conhecimento de finanças, então eu tive que ir me virando e aprendendo sozinho na garra. Eu fui também para a área comercial. Eu fui gerente comercial da empresa. E tinha os representantes. E aí lida muito com números. Números. Aí quer dizer, eu controlava tudo. Eu fiz controle de cheque, controle de contas a pagar, recebia, eu fazia tudo. E na área comercial, eu era o gerente comercial, quer dizer, tinha uma puta responsabilidade, e nós tínhamos os representantes, que mandavam as notas fiscais. Eu comparava o que eu ganhava na época com o que o representante ganhava. Eu falei, não, pera lá. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada aqui. Eu fico aqui, responsabilidade é minha, eu que pago esses caras. Qualquer problema que tenha, vem em cima de mim. Se eu trabalhar mais ou menos, o que eu vou receber é a mesma coisa. Aí já vem de novo, novamente, aquele não se conforma. Faz alguma coisa que você já está ali no teto, você precisa romper esse teto. Você não tinha variável. Não tinha variável. A partir do momento que eu recebi, por exemplo, um valor, só para ficar fácil. Eu ganhava 1.000, o cara ganhava 3, 4 mil. Eu falei, não, mas tudo bem, mas o cara quando está na rua, ele tem nota fiscal, isso, aquilo. Porém, era variável a nota deles. Sim. Quanto mais trabalhava, mais ganhava. E eu falo assim, ambição é diferente de ganância. Nesse momento eu não estava ganancioso, eu estava com ambição. Isso. Por quê? Eu falei, a oportunidade que eu tenho, eu tô com 30 anos ainda, é a oportunidade que eu ainda tenho, não estava casado, já estava namorando a minha esposa. Com 30 anos eu já estava namorando a 9, então quer dizer, namorei um pouquinho de tempo. Aí apareceu a oportunidade de trabalhar, porém, em Campinas, como representante, porque era por região. Certo. Aí vem o Márcio, que começou a trabalhar com 14, estava com 30.
Uma parte aqui, meu pai faleceu, eu tinha 20 anos, minha mãe ficou comigo, eu e minha mãe, e a minha irmã. Minha irmã casou, ficou só eu e minha mãe. Aí vem aquele impacto. Pô, eu vou ter que sair de Ribeirão, deixar minha mãe sozinha e ir para Campinas, minha esposa também em Ribeirão, e fazendo uma parte, eu tinha uma confecção de lingerie nessa época também, que a minha esposa cuidava para mim. E antes da confecção de lingerie também eu tive escola de informática. Padaria. Padaria. Então eu sempre empreendi também, é o que eu falo, eu sempre tive coragem. A coragem garante o seu sucesso? Não, mas a falta dela pode garantir o seu fracasso. Gostei. Entendeu? Parei. Isso aí foi bom. Fala de novo. A coragem não vai garantir o seu sucesso. Porém, a falta dela, com certeza, pode garantir o seu fracasso. Olha, isso é forte. Não é verdade? Isso é forte. É onde eu falo, porque hoje eu vejo, quando eu fui no êxito mesmo, emocional que eu fiz, que você mostrou aquele menino, você falou, olha para os olhos desse menino, eu tô dando um spoiler aqui, mas tudo bem. Olha para os olhos desse menino, hoje eu olhando esse menino, isso, eu fiz essa reflexão comigo, antes de estar aqui. Que legal. Eu falei, pô, olha esse cara. Eu falei, olha o que ele passou e onde ele tá. Fácil? Não foi. Ninguém falou que ia ser fácil. Não. Né? Se a gente ouve, vamos falar assim, o nosso cérebro, eu podia estar hoje trabalhando com engenheiro, ser um engenheiro. Ia ser ruim? Não. É a oportunidade que eu tive. Pô, mas eu ia ficar, cara, e se eu tivesse feito isso? Hoje eu não me arrependo de não ter feito nada. Tudo que eu queria fazer, eu fiz. Por mais que fosse doloroso. Isso é forte. Tanto deixar a mãe, deixar a esposa. Porém, sempre tem os anjos na vida da gente. Que aí eu fui para Campinas, só para fazer uma parte. Comecei a trabalhar como representante lá. Chegando lá, não conhecia nada, região nenhuma. Eu fui começar do zero. Na época, para quem hoje tem GPS, tudo no celular, não tinha nada. Era guia. Era guia, a primeira coisa que eu fui. De folhas. Quem é mais ou menos da nossa cidade vai lembrar do Férias Brasil. Tinha um mapa. Tinha um mapa. Eu usei isso como representante na indústria farmacêutica. Nós temos algo em comum. Temos. Aí, eu peguei esse mapa, o que eu fazia? Chegava, aí eu morei. Onde que eu fui morar? Na tia da minha esposa que morava em Sumaré. Aí foi o anjo na sua vida. Foi o anjo na minha vida. Que quando a minha esposa, inclusive, era uma segunda mãe da minha esposa, quando a minha esposa engravidou e teve meu filho, ela veio para ficar com a minha esposa um mês. E no aniversário de 1 ano do meu menino, ela ficou tão feliz, ela estava assim para vir, ela faleceu no aniversário de 1 ano do meu filho. Mas aí eu já estava em Ribeirão, só para voltar um pouquinho. Aí eu morei lá, pegava esse guia e fazia todo o trajeto. Pegava onde os dentistas tinham consultório e comecei a visitar. Então fiquei esse tempo em Campinas, trabalhei, montei minha dental também. Então sempre eu empreendi, trabalhando sempre em paralelo. É o que eu sempre falo múltiplas também. Fontes de renda. É o que eu estou falando. Quem tem uma, não tem nenhuma. E tem uma frase que o Flávio Augusto é um dos caras assim que eu respeito muito, que fala que é a principal dele. Estabilidade não existe. Não existe. Verdade. Então se você perde uma fonte, você tem que ter outra. É só pegar na pandemia o que aconteceu com quem tinha uma fonte de renda só. Verdade. Olha o que aconteceu. Quantas empresas fecharam nesse período? Quantas empresas fecharam? Quantos bens você vendeu para sobreviver que você não poderia vender? Verdade. Resumindo, Rodrigão, porque senão a gente vai aqui o podcast inteiro só da trajetória. Aí eu tive a oportunidade, aí eu casei em Ribeirão, como eu estava em Campinas. Aí eu fui para Campinas, morei lá com a minha esposa o primeiro ano. Aí ela foi. Aí ela foi comigo, fechei a lingerie aqui. Legal. Morei 1 ano lá. E, novamente, veio a oportunidade de mudar da área odontológica para a área médica. Em 2009, isso daí eu casei em 2008. Legal. Aí, em 2009, eu tive a oportunidade de trabalhar com representação na área médica. E ia ser externo também, só que era nível Brasil. Tanto fazia eu morar em Campinas, como Ribeirão Preto, como qualquer lugar. Setor grande, nível Brasil. Eu poderia... Exato. Meu ponto fixo, eu ia ter um ponto fixo, porém eu ia ficar no mundo. Vamos falar assim, no Brasil. Sim. Aí teve a oportunidade de voltar para Ribeirão, é o que eu falo. Olha o caminho que eu percorri, a trajetória que eu fiz para voltar em Ribeirão. Eu posso abrir um parênteses, Márcio? Pode. Permite? Claro. Nossa audiência. Eu acredito em algo que se chama geopropósito. O que é o geopropósito? Propósito todo mundo conhece. O geo é a geografia. Se você estiver no lugar errado, pegando aqui o nosso exemplo do maior mestre que passou pelo planeta Terra, chamado Jesus Cristo. Ele foi reconhecido em Nazaré? Não. Sua terra natal, ele não foi reconhecido. Exatamente. Ele foi reconhecido onde? Em Carfanaum, em Jerusalém, em outras regiões da Galileia, sem ser a terra natal. E muitas vezes a gente tem que rodar para achar o nosso geopropósito. Eu nasci em São Paulo, capital, e eu encontrei o meu geopropósito em Ribeirão Preto. Olha só.
Isso é forte. Porque se você estiver no lugar errado, vai a dica. Você não vai prosperar. Exato. Uma água de garrafinha no supermercado custa R$2. Essa mesma água da mesma marca num restaurante custa 10. No aeroporto custa 20. Às vezes o problema não é a água que você carrega. O problema é você estar no lugar errado. Exatamente. Você pega... Até na atualidade, agora o COP 30 que está tendo em Belém, você falando da água, a água chegou a R$50 a garrafinha. Aí os caras até com vergonha voltou para 30. Olha que maravilha. Agora não tem pra você ter vergonha, mas R$30 tá barato. Teve um desconto de 40%. 40%. Tá bom, agora tá bom. Olha como você é bom de cálculo, hein, Márcio? Essa sua trajetória de ter ajudado os representantes em folha de pagamento, em nota fiscal e tudo, isso te deu essa mentalidade que você vai falar agora sobre investimentos. Exato. Fala um pouco mais sobre a importância de ter investimentos na vida e múltiplas fontes de renda. Rodrigão, isso assim, cara, é o essencial. E isso aí acabou virando meu propósito de vida. Por que eu te falo isso? Com a experiência de ajudar o próximo, tanto dando aula de informática, dando aula, trabalhando na Votorantim, ensinando o pessoal a produzir, a ir para o AutoCAD, e vendo que aquilo lá não tem preço, é uma gratificação que a gente sente. Perfeito. Então, isso aí aliou o ensino e aliou também o propósito de ajudar as pessoas também com os investimentos. Por quê? Se você pegar aqui no Brasil, é o que eu falo, nós temos o INSS, que é o famoso sistema nosso aí que para os aposentados. Como que você fala que o INSS é? Isso nunca será suficiente. Isso é bom. Eu até fiz um levantamento aqui, um resuminho, para trazer aqui para mostrar que com certeza, eu até falo, se você aí que está assistindo o podcast, puder focar nisso que eu vou falar para você aqui, com certeza a sua mentalidade vai mudar a partir de hoje, se não mudou ainda. Dá uma olhada, Rodrigo, no que nós temos, cara. No Brasil, em julho, nós temos 213 milhões de habitantes. Isso é atualizado, tá? Dessa quantidade, 59 milhões não investem. Ou melhor, 59 milhões investem, que representa 37%. Nossa. Então, se 37% investem... pouco mais de 1/3 dos brasileiros investem. O restante não investe. O restante... Agora você quer ficar de queixo caído? Sim. Qual que você acha que é o investimento mais popular que o pessoal faz? Poupança. 23% dos 37% investem somente na poupança. Ou seja, não é em todos. Esse número cai gigantescamente. Exatamente, na poupança. E hoje, com a taxa Selic a 15%, que você tem, por exemplo, um tesouro direto, que é muito mais seguro que a poupança, rendendo 15%. E a poupança no acumulado dá 7,33% no ano, ou seja, o tesouro é o dobro, muito mais seguro. E sabe quantos por cento está no tesouro? 2%. Nossa. 23% poupança, 2% tesouro. Na bolsa, que é um negócio um pouquinho mais... variável, que dá um retorno maior, mas o risco também é um pouco maior, 2,8%. E um detalhe da poupança, hoje é dia 8 de novembro. Se você resgatar o valor da poupança antes de completar o mês, que é o mês versário, você perde tudo. Você não tem o rendimento daquele algum. mês. Se você fez no Tesouro Selic hoje e amanhã resgata, o rendimento vai ser pouco, mas você tem alguma coisinha já. Então, Legal. Isso é a falta da educação financeira. Só uma parte. Agora, pasme com essa outra informação. Onde que as pessoas buscam informações? O percentual maior, gerentes de banco e assessores de corretora. Tá errado? Não tá. Se for para buscar, para investir, é melhor do que não investir. Então, pelo menos, investe em alguma coisa. Porém, o gerente de banco e assessor de corretora tem conflito de interesse. Sim. Quer dizer, ele ganha por produtos, tal. Então, 26% está lá. E amigos e parentes, pegar sugestões, 16%. E quem faz curso, palestras ou lê livros, cara, é assustador. 0,3%. Nossa. Que é onde realmente está o conhecimento. Quer dizer, menos de 0,5% busca informação no lugar correto. Aí é onde você investe, aí você culpa o seu amigo, o gerente de banco que te indicou tal coisa, porém é o que eu sempre falo. E vou falar para você. Ninguém melhor para cuidar do seu dinheiro do que você mesmo. Você pode terceirizar a limpeza da sua casa, você pode terceirizar a lavagem do carro, cara, mas não terceirize o seu dinheiro. Porque você lutou para conquistar e depois você pode colocar na mão de alguém e acabar perdendo. Exato. Igual taxas que o pessoal promete 5%, 6% ao mês que não existe. Não, isso não existe. Tá? Isso é irreal. É isso aí. E só para finalizar, Rodrigo, aqui eu vou pegar o último dado aqui.
A expectativa do pessoal que foi analisado, para depender do INSS, 50%, 57% espera no final da vida depender do INSS. São pessoas que não estão aposentadas ainda. E 15% dependendo do investimento, para ajudar a complementar a aposentadoria. Expectativa. Tá. E a realidade? Como que está hoje? Dos aposentados, 92,% das pessoas que aposentaram, a única fonte de renda é o INSS. Nossa. E somente, então quer dizer, a expectativa era 57, 92 é a realidade. 15% queria ficar com a aplicação para ajudar, hoje só tem 1% que vive com as aplicações. A maioria, dei uma analisada, vive com a ajuda dos filhos, ajuda de terceiros, tal. E desses 92% que aposentou, 70% vive com salário mínimo. E sabe qual que é o problema, Márcio? Pegando o gancho nisso, a expectativa de vida está cada vez mais alta. Exato. As pessoas estão vivendo cada vez mais. Isso. E a taxa de natalidade cada vez menor. Exato. As pessoas não têm mais filhos praticamente. Exato. Se essa informação que o Márcio trouxe, que depende dos filhos para sobreviver e complementar a renda, se essa geração agora não tem filho, quem que vai sustentar? Exato. Se já não tem filho. Isso aí chama, se o pessoal depois quiser pesquisar, chama pirâmide etária. A base da pirâmide somos nós que contribuímos. Uhum. E o topo são os idosos. Hoje essa base está invertendo. Por quê? Os idosos de hoje nós pagamos. Nós vamos ficar idosos. Filhos, a maioria tem 1 ou 2 filhos só hoje. E um percentual também da população, 49 milhões dos 213 milhões estão no Bolsa Família. Olha isso. Você acha que o pessoal do Bolsa Família contribui com o INSS? Não tem como. Então, fora que está nascendo menos pessoas. Esse número de pessoas que estão no Bolsa Família. Cara, se você não se programar, começar a investir a partir de agora, não vai ter INSS. Depois não adianta você reclamar, se vitimizar, que é o governo, e tirar sua autorresponsabilidade, que você não fez isso no seu... E você fala muito isso com a sua audiência, não muito, fala? Muito. Márcio, como a gente já está chegando no final do nosso podcast, qual é a mensagem que você quer deixar para essa audiência que me assiste e que te assiste? Porque nós vamos fazer aqui uma collab e tenho certeza que vai impactar muita gente. Uhum. Bom, para você que está assistindo o nosso podcast aqui, a mensagem que eu quero passar para você é a seguinte: aprenda e não dependa. Por quê? Se você ficar dependendo do governo, depois desses dados que eu passei mastigado aqui para você, aí você já... Uma coisa você está ignorante. Aí você não sabe nada, não sabe o que está acontecendo. A partir do momento que você tem informação, agora você sabe o que você precisa fazer. Então, se você quiser não depender do sistema, é o que eu sempre falo. Do sistema não tem como a gente sair fora, porque nós estamos no Brasil. Porém, você não precisa pertencer a ele. Tá? E coragem, é o que eu sempre falo. Coragem para que você possa fazer os seus investimentos. Por quê? Se você tem medo de investir, não é esse medo que você tem que ter de investir, é o medo de não investir. Porque se você não investir, você não está prejudicando somente a você, como também a sua família. Olha que mensagem maravilhosa que o Márcio deixou. E agora aquele recadinho final para eu entender o que o êxito emocional, o treinamento que você participou agora em outubro, representa para você. Rodrigão, o treinamento, cara, é algo assim sensacional. Para todos os âmbitos, tanto pessoal quanto profissional. Legal. E no caso mesmo dos investimentos, para quem nos assistiu aqui, um dos pilares principais, inclusive de uma imersão que eu vou estar fazendo agora daqui 2 semanas, é a mentalidade. Legal. Esse é o principal pilar, porque tudo começa na mente. Lembra? Sim. Nós começamos na mente, depois o que a gente sente, depois a nossa ação. E esse treinamento, o êxito emocional, é um treinamento assim, para quem ainda não fez, não tem como não fazer, porque ele pega todas as áreas. Não só finanças. Finanças quer dizer, tanto na pessoa física quanto na jurídica você tem. Sim. Então, para você determinar, perder aquele medo, de repente, de investir em algo, tal, aquele conforto que as pessoas têm, não só para investimento, como também muitas brigas de casais que você pode, de certa forma, amenizar ou até evitar. Perfeito. Que aí eu chamo de inteligência emocional. Perfeito. Isso me ajudou bastante também em casa. Porque algumas discussões hoje já são bem amenas. Hoje eu consigo ouvir mais. Legal. Eu consigo, de certa forma, ser mais paciente.
Ou seja, então é um treinamento assim, para o cérebro não tem coisa melhor. E uma coisa que eu gostaria de falar também para finalizar. Todos nós somos únicos. Sim. Ninguém se compara a ninguém. Comparou, se lascou. É uma piada interna, a gente sabe o que é da turma que eu participei, do qual você ministra muito bem. Você pode modelar outra pessoa. Porém, você se compare somente a você. E isso aí vai te ajudar muito fazendo esse treinamento para ajudar você nessa percepção. Saber que você é único. E um detalhe super importante, não sei se você sabe aí. O único órgão do corpo que não pode ser transplantado é o cérebro. Os outros órgãos, todo pode ser. Então, o seu patrimônio é a única coisa que você vai levar para a sua vida que não pode ser colocado para outra pessoa. Olha isso. Então, é algo que, por quê que não pode ser transplantado? Devido à ética, moral e realmente técnica. Então, todos os órgãos podem ser transplantados. O cérebro é algo assim que você leva para a sua vida. Então, é o que eu sempre falo. Se você estiver pensando qualquer investimento que você vai fazer em conhecimento, isso aí é algo assim de valor. Não é o preço que você paga, é o valor que você leva. É o que você vai fazer com o que você recebeu. Que isso, hein? Que entrevista. Chegamos ao final, uma pena. Eu estou escutando aqui da plateia. Mas foi um prazer, Márcio. Prazer foi meu, Rodrigo. Estar aqui com você nesse podcast, no Café com Êxito. Eu que agradeço. Nessa primeira edição do podcast, que eu tenho certeza que terão mais. Se Deus quiser. Foi um privilégio a vida ter colocado você no meu caminho. E sucesso para você e parabéns como você conduz a entrevista e como você consegue tirar as informações dos seus entrevistados. Muito bom, uma salva de palmas para Márcio Del Rigo. E fechamos assim o nosso querido Café com Êxito. Um oferecimento, ainda não temos patrocinador, então hashtag fica a dica para as cafeterias aqui de Ribeirão Preto. E aproveita a oportunidade, porque depois, a hora que quiser, pode ser que já tenha alguma cafeteria já patrocinando. Exato. Beijo no coração, valeu e até mais. Até mais, Café com Êxito.